Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para a gente explicar um pouquinho sobre pronomes oblíquos. Nós iremos aprender agora para que tem essa funcionalidade de pronome oblíquo. O pronome do caso reto, nós estamos safo de determinar que ele serve para substituir a pessoa do discurso. Normalmente, o pronome oblíquo substitui a pessoa a quem a gente está se referindo. Ou seja, ele serve em 99% dos casos como um complemento do verbo, certo? Então, o pronome oblíquo, ele, a princípio, é bem facinho. E é bem facinho com a prática que nós iremos ter sobre as colocações deles, tá? Como vocês podem acompanhar aí na página 56 de vocês, nós temos os pronomes oblíquos. Mim, ME, o mim com M-I-M, contigo, te, ti, contigo, si, consigo, o, a, li, ele e ela. Isso para o singular. Para o plural, nós, conosco, nós, vós, conosco, vós, si, consigo, os, as, lis, eles e elas. Ó, o que eu quero chamar a atenção para vocês aí, a princípio, eu quero que vocês circulem 3 pronomes na parte de cima, onde tem singular. M e M, o TI e o LI, certo? Quando, professor, eu devo usar eles, né? O MIM, MM e o TI, TI, eu só uso quando vier antecedente de preposição, certo? Professor, se eu botar assim, amo-te, eu posso colocar TI? Não, porque TI só é para contexto com preposição. Professor, eu posso colocar amo-me, MM? Não, porque amo, quem ama alguém. E não vem, amo não é preposição. Amo é um verbo, certo? Aí você assim, professor, então quando é que eu vou usar? Por exemplo, para mim e para ti haverá aula amanhã. Para mim, M, porque anteriormente tem uma preposição. Vocês lembram lá quando eu expliquei o eu e o para mim? Então é nesse contexto. Para ti, por que o TI? Porque antes tem preposição. Ok? Tranquilo? Professor, e agora o LE que o senhor mandou circular? Pronto. O LE nós vamos utilizar quando o complemento do verbo exigir ou tiver uma preposição. Como por exemplo, tem uma questãozinha aqui que a gente vai ajudar vocês a responderem e tem o verbo dar, né? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, dei uma peça do carro ao meu pai. Então, dei o quê? A peça do carro. A quem? Ao meu pai. Então, se eu fosse substituir ao meu pai por um pronome oblíquo, eu substituía por LHE, dele. Dei a ele. Entendeu, pessoal? Mas não se preocupem, não assustem, que é coisa que a gente vai aprendendo de forma gradativa. Ninguém vai aprender assim do nada. Pá, aprendi, né? Então vamos aos exemplos aí. Ó. Encontrei minha amiga. Então, para que o nosso contexto assim fique um contexto mais formal, quem encontra alguém, né? Minha amiga. Você tem um pronome possessivo e um substantivo. Como é que eu substituo esse minha amiga por um pronome oblíquo, professor? Encontrei-a. Como está aí no exemplo, ó. Encontrei-a. Pronto. Convidei meus colegas. Convidei-os. Vocês prestem atenção que encontrei minha amiga. Professor, eu posso botar encontrei-o? Não, porque você encontrou quem? Sua amiga. Amiga está no feminino, então você deve substituir também por um pronome no feminino. Convidei meus colegas. Tem 2 vertentes aí. Primeira, masculino, o. Segunda, plural. Convidei-os. Convidei eles. Certo? Os filhos obedeceram aos pais. Note, pessoal, que aos pais tem uma preposição, o a, né? Entenderam? Certo? Então, como é que vai ficar? Obedecem-lhes.
Professor, por que não só ele é? Porque pais está no plural, aos pais. Professor, e por que o ele é? Porque quem obedece, obedece a alguém. Tá vendo que tem uma preposiçãozinha aí? Calma. Não se assuste que a gente vai de forma passo a passo. Não se assuste, tá bom? Tenha muita calma. Ó, o que eu quero dizer para vocês. O que eu quero dizer para vocês. Quando é que eu devo substituir? Por enquanto, nós vamos aprender essas duas vertentes. Quando você tiver, quando você tiver verbos terminados em R, em S ou Z, R, S ou Z, você substitui os pronomes oblíquos O, A, como está no material, acompanhe a leitura, ó. O, A, os, as, quando você tiver verbos que terminam, a conjuntura frasal terminou em R, S ou Z, você substitui por lo, lá, ou no plural, los e las. Deu para entender? Calma, vamos devagar, vou repetir. Quando você tiver verbos que terminem em R, S e Z, você vai colocar acompanhá-los. Substitui por lo ou lá os seus plurais, los e las. Certo? Professor, quando não for verbos terminados em R, aí você coloca o A normal. Encontrei. Encontrei terminou em R? Não, professor. Então, o A ou o O normal. Joia? Tranquilo? Beleza? Entendeu? Pronto. Um exemplo de vocês é: quero conhecer. O verbo está terminado em R. Você vai botar como? Conhecê-las, porque ele está se referindo àquelas meninas, certo? Lá, primeiro, porque está no feminino, e no segundo, a conjuntura plural, porque é conhecer aquelas meninas. Adoramos o novo professor. Professor, porque esse MOS eu posso substituir por LO, já que o senhor disse que é só com verbos terminados em R, S ou Z. Por quê? Você sabe como é a nossa gramática normativa, cheia de um pouquinho de regrinhas. Se ela tem um pouquinho de regrinhas, às vezes algumas regrinhas têm exceções. Nesse caso, nessa exceção aqui, quando o verbo estiver conjugado na primeira pessoa do plural, anotem aí, eu vou repetir. Verbos terminados na primeira pessoa do plural, você pode substituir o LO ou LA. Adoramos o professor, adoramo-lo. Você supre o S e coloca LO. Toda regrinha tem uma pequena exceçãozinha. É o que acontece. R, S ou Z, você não suspire. Quero conhecer. Conhecer-los. Conhecer-las. Ok? Porque terminou em R. E aí você supre o R. J não. Joia. Professor, e qual é a outra conjuntura que o senhor disse? Quando o verbo terminar na primeira pessoa do plural. Você supre o S e coloca LO ou LA. Tudo bem? Fez os exercícios. Professor, eu supro o Z e coloco um los aí, é felos? Exatamente. Por mais que eu fonologicamente esteja assim, felo, esteja assim meio fora de conjuntura, está perfeito, está joia, está certíssimo de acordo com a gramática normativa. Certo? Tá tranquilo aí? Pronto, belezão. E a outra conjuntura é que quando vocês tiverem verbos terminados com som nasal, qual é aquele som nasal? Quando tem um tiozinho em cima ou quando se tem um som em que a palavrinha termina em M ou N, certo? Porque esse M ou N no finalzinho ou acompanhado de vogal normalmente indica uma sonoridade nasal. Por exemplo,
tampa. Tape o nariz, fala, tampa. Tá vendo que a palavra sai meia, vamos dizer assim, né? Meia fogosa. Fala a palavra tapa. Tapa o nariz. Tapa. Pronto. Ela saiu normalmente. Então, esse M, quando ele é acompanhado normalmente de vogal, ele indica nasalidade. Certo? Tranquilo? Aí você vai dizer, eu vou substituir por quê, professor? Por nó ou na. Nó ou na. E se tiver no plural, nós ou nas. Abracem a aniversariante. Professor, eu poderia falar abrace-a. Não. Abracem na. Neste caso, você não vai suprir nada, porque na regra anterior, nós detectamos que quando terminar em R, S ou Z, eu supro ele e coloco o Ló e o Lá. Neste caso aqui, quando indicar nasalidade, você não supre nada, só acrescenta o nó ou o na. Tudo bem? A mesma coisa acontece para o plural, né? Lá, adoramos, supre o S e coloca o Lá ou Ló. Certo, pessoal? Tá tranquilo? Pronto, beleza. Põe o livro. Terminou em som nasal. Olha o tio lá em cima, indicando a nasalidade. Ok? Põe no sobre a mesa. Sexta questão. Reescreva as frases passando os termos destacados para o plural. Faça as adaptações necessárias. Letra A. Eu me sinto alegre quando visto meus avós. Reescreva as frases passando os termos destacados para o plural. Eu me. Nós se sentimos alegres quando visitamos, tracinho, quem visita? Nós, primeira pessoa do plural. Eu vou colocar quem? O LO. Porque meus avós. Visitamos los. Muito bem. Eu ouvi alguém dizer los aí. Porque são meus avós. Está no plural. Visitamos-los. Visitamos-los. Ok? Joia? Perfeito? Tranquilo? Próxima. Eu não a encontrei. Ela disse que viria. Nós não encontramos. Nós não a encontramos. Nós não a encontramos. Quem encontra, encontra alguém. Não tem como eu colocar o LE. Nós não a encontramos. Certo? Mas elas disseram que viriam. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, aí eu respondi a letra A e a letra B. Na quinta-feira, nós teremos uma aula ao vivo. E nessa aula ao vivo, nós iremos responder essa sétima questão. Não vou pedir para vocês responderem essa sétima questão, porque é um assunto novo que nós estamos aprendendo. Então, vamos responder com o professor, tá certo? Tchau, meu querido. Cheiro no coração. Saudades.